Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui passando meu álcool gel, tá? Não esqueçam de passar o álcool gel de vocês. E assim, já que nós vamos falar no próximo assunto sobre doenças, eu quero lembrar vocês de prevenirmos sempre essa questão da pandemia do coronavírus. Ficar em casa, usar sempre álcool em gel e não esquecer, tem que manter distância das pessoas que não são da família dentro de casa, tá? Tanto para protegê-las como para proteger a nós mesmos. Mas vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre algumas doenças, como elas são classificadas, como é que a gente contrai essas doenças ao longo de nossas vidas e como a gente pode prevenir esses problemas. Peguem o livro de vocês, o módulo 2, lá na página 196, e a gente vai falar sobre alguns problemas patológicos dos seres humanos. Ó, o nome do nosso conteúdo é Prevenindo Doenças. Gente, de antemão, eu quero lembrar a vocês que isso é expressamente importante para todos os seres humanos, né? Que a gente entenda um pouco sobre o que são as doenças, como elas funcionam, para que a gente possa se prevenir mesmo, independente de período pandêmico ou não, as pessoas vão continuar adoecendo, né? Ao longo de nossas vidas, na verdade, nós vamos ficar doentes, isso é inevitável, né? Muitas pessoas têm alguns problemas que são mais graves, outros são mais leves, mas é inevitável que você não tenha uma doença no decorrer da sua vida. A primeira forma de prevenir uma doença, a gente já faz quando nasce, né? Quando um bebê nasce, ele já recebe algumas doses de vacina que dá a ele imunidade contra algumas doenças que são provocadas por bactérias, vírus e protozoários aqui no mundo externo. Essas doses são dadas logo ao nascer e outras são programadas posteriormente, ainda no período de materno-infantil do bebê. Essas doses são expressamente importantes. Por isso que os bebês tomam tantas vacinas. Não sei se vocês já viram algum parente próximo, algum bebê, que a mãe sempre fala assim: ah, hoje é dia da vacina do bebê. Porque eles realmente têm um cronograma de vacinação a seguir, que ele é bem intenso até os 2, 3 anos de idade. Depois aí vai dando longos intervalos para essas doses de prevenções a doenças. Gente, mas eu quero convidar vocês a colocar agora na página 198 para a gente começar a falar sobre como é que as doenças são classificadas. Mas reflitam com vocês antes de qualquer coisa. Já ficaram doentes alguma vez? Eu acredito que sim, né? Eu já fiquei várias vezes. Precisei já algumas vezes também ir no pronto-socorro, outras vezes deu para resolver mesmo na unidade de atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, antigamente conhecidas como PSFs, hoje elas são conhecidas como UBS, Unidade Básicas de Saúde. Bom, gente, as doenças elas são classificadas de maneira bem geral como doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. A gente vai falar primeiro das doenças transmissíveis, ou seja, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre doenças transmissíveis. Observem na página 198 que tem uma ilustração onde uma criança está doente, que é a Roberta. Ela diz no desenho que ela foi diagnosticada com sarampo, né? E por isso ela teve que ficar de repouso em casa. Só que depois de alguns dias, o irmão dela, né, chamado de Pedro, ele também pegou o sarampo, ele foi diagnosticado com sarampo. E aí, será que existiu uma ligação no problema da Roberta para o Pedro? Ou será que foi pura coincidência que os dois tivessem a mesma doença em períodos bem próximos? O que é que vocês acham? Acertou quem disse que a doença era mesmo transmissível e que a criança chamada Roberta, ela passou para outra criança chamada Pedro. Acontece, gente, que o sarampo, ele é provocado por um vírus, né? Esse vírus, ele é expressamente contagioso e ele passa de pessoa para pessoa. Então, se uma pessoa tem sarampo, ela vai passar para outra. É importante que ela fique em total repouso e isolada de outras pessoas para que ela também não pegue sarampo. Aí você diz assim: ah, mas e se ela não ficar isolada? Ela vai contaminar todo mundo que chegar perto? Todo mundo não. Porque o nosso corpo, ele desenvolve através do nosso sistema de defesa, os anticorpos,
ele desenvolve defesa para este vírus uma vez que ele é contaminado no nosso corpo. Então, assim, todas as pessoas elas vão pegar sarampo uma vez na vida. Pelo menos não é tão ruim, né? Uma vez que você pega sarampo, você nunca mais vai pegar. Por quê? Porque o seu corpo, ele produz anticorpos que são altamente eficazes para que você não tenha mais o risco de contrair esse vírus novamente. Quando esse vírus tiver contato com o seu corpo, os seus anticorpos vão lá e vão dar uma surra neles e não vai deixar que eles invadam novamente o seu sistema. Mas, quando é a primeira vez que o seu anticorpo não conhece aquele vírus, ele vai ser atacado de surpresa. Então, assim, muitas doenças que são transmissíveis, o nosso corpo consegue ser autoimune depois da primeira contaminação. Algumas outras não. A contaminação ela é mais potente. Esse vírus, por exemplo, chamado coronavírus, ele ainda é um vírus novo e que existe muita coisa a se descobrir. Uma coisa é certa, ele é um vírus mais potente e que o nosso corpo ainda não consegue produzir anticorpos o suficiente para que a gente tenha a contaminação apenas uma vez. Já tem pessoas que pegaram uma vez e que estão sentindo os mesmos sintomas novamente. Não se sabe ainda se eles contraíram um novo vírus, coronavírus, ou se o mesmo vírus continuou alojado e agora sofreu mutação e está provocando os mesmos sintomas. E isso, gente, são cientistas que vão estudar bastante e no final vai ficar tudo bem. Eles vão descobrir uma forma de nos deixar protegidos deste vírus, tá? Mas vamos falar de doenças transmissíveis. O que quer dizer doenças transmissíveis? Doenças transmissíveis são doenças que podem ser passadas de uma pessoa para outra. Essas doenças, elas geralmente são provocadas por bactérias, vírus, fungos e protozoários. Esses bichinhos vivos, eles passam doenças de uma pessoa para outra. Como é que isso acontece? Se comunicando através das gotículas salivais que saem da sua boca, a própria respiração, quando você respira, que o ar entra em contato com outra pessoa, o mesmo contato com a pele, o abraço, porque vocês sabem que o nosso corpo, ele é todo furadinho, as células microscópicas são juntinhas, mas ele não é uma camada totalmente fechada, são vários poros abertos, então o contato direto com outras pessoas também pode ser uma forma de contaminação. E existem também outras formas de contaminação, a contaminação direta e a contaminação indireta, mas eu vou pedir um tempinho que já a gente fala disso também, tá? Apesar de a gente ficar doente várias vezes, né, no decorrer das nossas vidas, algumas das doenças elas vão aparecer de formas, em vezes repetidas. Uma doença muito comum que a gente vive tendo, né, é, por exemplo, a gripe. Ou, por exemplo, as amidalites, que são chamadas de amidalites, mas a gente chama popularmente de dor de garganta. Quem já teve dor de garganta? Eu já tive. E também tive muitas vezes gripe. Bom, a gripe ela é provocada, né, por um vírus, e esse vírus ele é expressamente contagioso, mas ele também não é tão perigoso. Porque a gente pega uma gripe e facilmente ela é tratada, né? Aí quais são os sintomas? Esse vírus, quando entra em contato com o nosso corpo, ele provoca febre, coriza no nariz, mal-estar, dores de cabeça, no corpo, nas articulações. Em algumas pessoas ela se manifesta mais forte, em outras pessoas mais leves. Outros tão leves que nem chegam a sentir nada. Espirram 2 ou 3 vezes, né? Perde um pouco do paladar, né? Você também perde um pouco a sensação da fome. Você pode ver que pessoas que estão muito gripadas e com gripes fortes, elas também perdem a vontade de comer. Então, assim, são alguns sintomas dessa doença provocada por este vírus que é a gripe. Como é que a gripe é transmitida? A gente transmite a gripe pelo contato, né? Quando a gente toca na mão das pessoas. Se uma pessoa espirrou, espirrou, né? E não passa álcool gel na sua mão, ela com certeza vai contaminar a outra pessoa que pegar na mão dela, ou que ela der um abraço, ou mesmo que ela tocar no cabelo ou no ombro. O vírus vai ficar lá alojado e a pessoa, pelas vias aéreas, vai acabar inalando este vírus e vai ficar doente posteriormente. Pode ser também provocada através do próprio espirro, quando você espirra e não protege o nariz,
desta forma, tanto com o cotovelo como também com a mão, as gotículas salivares elas se espalham a metros de distância. Então, isso também elas vão carregadas de vários vírus que podem contaminar várias pessoas que estiverem por perto. É muito importante, então, que a gente tenha esse cuidado, né, de quando estiver com algumas dessas doenças, ou se estiver com alguém que tem essa doença, tentar manter uma certa distância, e a pessoa vai ter que entender que é mesmo para proteger ela e para proteger você. Agora vamos aí para a página 199, falar sobre o que são as doenças de transmissão direta e de transmissão indiretas, tá? O que é a transmissão direta? A transmissão direta é justamente quando eu estou doente de um problema e contamino outra pessoa através do contato, né? Ou através da proximidade, mesmo que eu não tenha contato. Se eu estiver, por exemplo, sentado numa praça com um colega e esse colega ele está gripado, por mais que eu não toque nele, quando a gente conversa, a gente libera gotículas de saliva. E eu posso muito bem me contaminar, ou se eu estiver gripado, posso contaminar o meu colega. Então, esse contato, né, esse contato próximo, essa proximidade, pode transmitir a doença de uma pessoa para outra. Isso é chamada de transmissão direta. Mas e como é que acontece a transmissão indireta? A transmissão indireta acontece quando eu acabo infectando superfícies ou quando alguns animaizinhos, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são transportes desses vírus para outras pessoas. E vocês vão entender bem quando eu explicar sobre essa doença agora. Vocês devem ter ouvido falar na dengue, né? Exatamente. A dengue também é provocada por um vírus. E esse vírus ele é interessante. Esse vírus ele fica alojado e pega carona em um mosquitinho chamado Aedes aegypti. Esse mosquitinho ele pode ser não transmissor, mas ele pode ser um carinha que leva o vírus de uma pessoa para outra. Então, a doença chamada dengue, ela é uma doença de transmissão indireta. Ninguém vai pegar dengue abraçada com uma outra. Então, se eu tenho dengue, eu não preciso me preocupar em me afastar do meu colega porque eu não vou pegar só num abraço, tá? Ou então, quando eu estou conversando com um colega, eu não transmito a dengue. Como é que eu transmito a dengue? Se um mosquitinho me picar, né, e picar outra pessoa, porque ele vai estar infectado, carregando o vírus de uma pessoa para outra. E isso é transmissão indireta. Também, por exemplo, se eu estiver no banco de uma praça, né, e eu estiver, por exemplo, com amidalite, com dor de garganta, que é uma doença bacteriana, ela é causada por bactérias. E eu acabo tossindo, tossiu na mão, né, e aí eu coloco a mão aqui, no banco da praça. E aí vem outra pessoa e no mesmo instante que eu levanto, ela vai sentar no lugar que eu estava e colocar a mão lá onde eu coloquei que está infectado com as bactérias da minha amidalite. E aí quando ele tocou a mão lá, ele vai contaminar a mão dele, vai levar ao rosto, porque é muito comum a gente estar levando a mão ao rosto sempre. Ou para fazer isso no nariz, ó. Quem não faz isso no nariz de vez em quando, né? Ou para trocar no cabelo, ou para passar a mão na testa, ou para passar a mão na boca. Constantemente nós estamos levando a mão ao rosto. Então, se eu pego e coloco a minha mão numa superfície infectada, seja ela por qualquer tipo de ser vivo microscópico que provoque doenças, minha mão vai estar infectada e em contato com o meu rosto vai transmitir doença. E isso também é chamado de transmissão indireta. Entenderam qual é a diferença? Se ainda há dúvidas, você vai voltar o vídeo, ou então você pode ler também a página 199, que tem um quadrinho roxo e um quadrinho verde, onde um explica sobre o que é transmissão direta e transmissão indireta. Gente, bom, por hoje é só, e eu vou deixar um desafio para vocês. Observem lá no grupo do WhatsApp que vai ter um desafio falando sobre o vídeo e que vai valer nota, tá bom? A gente vai parar por aqui, tá? E logo mais a gente continua falando sobre essa questão de doenças. O próximo assunto a gente vai falar sobre como é que se previne as doenças transmissíveis e posteriormente a gente começa a falar das doenças não transmissíveis. Eu vou de novo passar o álcool gel na minha mão, né? Porque eu não sou bobo nem nada e eu estou me protegendo sempre
né? Para que eu não pegue nenhum tipo de doencinha provocada por vírus ou bactérias. Que cheirinho bom. Gente, fiquem com Deus, tchau e até a próxima aula.